preciosas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Que bom que você tá aqui, preciosa. Seja muito bem-vinda sempre, tá bom? Você sabe que aqui a gente é best e eu vou responder umas perguntas que eu separei aqui no meu caderno, porque são perguntas que vocês fazem nos comentários dos meus vídeos. E às vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas também, né? Então, bora lá que eu vou responder pra vocês de maneira mais simples possível pra vocês entenderem, tá bom? E aí, se você tiver mais alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que ou eu te respondo, muito provavelmente eu vou te responder. Se não, se ficar muito complexo assim, eu faço um vídeo depois e conto tudo pra você, tá bom? O seu marido trabalha? E não, agora ele não trabalha, tá? Aliás, não trabalha não, porque aqui não tem vagabundo não, que eu não vou ficar casada com um vagabundo. Ele tá sem trabalhar pra outra pessoa faz tempo. Ele trabalhava pra ele. Meu marido ele é formado em contabilidade, só que ele nunca conseguiu um emprego na área. Então, ele sempre trabalhou pra ele. Ele faz cálculo trabalhista, imposto de renda, um monte de coisa que eu não entendo, sabe? Mas ele trabalha em casa pra ele. Só que devido à pandemia, não tem trabalho. Então, ele tá sem trabalhar. Mas o meu marido não fica parado. Como o pai dele é pedreiro, às vezes ele vai ajudar o pai dele, né? Em alguma obra. Mas como o pai dele acaba precisando de dinheiro também, não ganha tão bem assim, ele prefere fazer o trabalho todo sozinho, então ele não chama ninguém pra ajudar. Ele só chama meu marido mesmo quando é pra fazer alguma coisa mais pesada e ele não vai dar conta sozinho. Tipo, carregar entulho, essas coisas. Aí meu marido vai com ele e aí ganha o dia, que é R$80. Aonde a bebê vai dormir? Titia, vocês sabem que, né, a Jade está aqui, né? Estou grávida e eu não sei. Eu não consigo te responder isso, meu amor. Por quê? O quartinho das crianças é pequeno e eu gosto das crianças ficarem todas no mesmo lugar, assim, sabe? No quartinho delas, não junto com a gente, casal. Mas, no começo, todos eles dormiram junto comigo no quarto, até o 3º mês. Depois, quando fez 3, 4 meses, eu tava me sentindo mais despreocupada, a criança já tava meio acostumada a dormir à noite, aí a gente colocava no berço, no quarto deles mesmo. Todos os meus filhos foram assim, dormiram no carrinho, esses carrinhos de passeio mesmo, do lado da minha cama. Só que nesse caso, não tem onde colocar o chiqueirinho dela, né? O bercinho, que é aqueles bercinhos de desmontada borigoto, que eu mostrei no outro vídeo pra vocês. Não tem onde colocar no quarto, vai ficar parecendo um monte de móveis assim jogados, sabe? Nem vai parecer um quarto de verdade. Eu não quero isso, eu quero que, né, enfim, tenha fica bonitinho, agradável, aconchegante. Então eu não sei direito ainda o que eu vou fazer da minha vida. Falei pro meu marido, eu acho que eu já quebrei muito a cabeça com isso, e eu falei pro meu marido, a única solução é a gente se mudar pra uma casa maior. Mas a gente vai dar um jeito. Eu tô querendo substituir as cômodas de cada um por um guarda-roupa, mas eu não sei se é uma boa ideia. Eu joguei muita roupa minha fora e separei muitas pra doar, porque eu queria abrir um espaço no guarda-roupa, mas mesmo assim não tá sendo suficiente pra tudo, sabe? Aí eu quero comprar uma beliche ou uma triliche, mas aí também tá difícil. Então assim, eu tô muito perdida. Meu marido fica assim, calma amor, calma. Faltam 3 meses pra bebê nascer. Depois que ela nascer, ela vai ficar no nosso quarto. Aí depois a gente vê se a gente vai conseguir comprar uma triliche ou uma beliche, aí a gente resolve. Mas eu tô doida, porque eu já queria que a bebê nascesse com tudo pronto. É o sonho de toda mãe, eu acho. Outra pergunta que eu recebo bastante é se eu quero ter mais filhos. E sim, preciosas, a maioria de vocês já sabem que eu quero ter mais um, se Deus quiser. Não que seja fácil, nem que eu esteja, tipo, muito de boa pra ter outro filho. Não é isso, é que eu sempre quis ter 5 filhos, eu e meu marido, a gente tem psicológico pra isso, porque fomos treinados, entendeu? Durante anos para isso. Antes de eu engravidar, eu já queria ter filhos. Depois que eu conheci meu marido, a gente combinou de ter 5 filhos. E depois que o Gael nasceu, que o Gael vai fazer 6 anos esse mês, no dia 30 de novembro, ele completa 6 anos. Aí o que acontece? 6 anos de paciência, de aprendizado, de ser mãe, de como que é e tal. Eu quero ser mãe, gosto de ser mãe, quero mais um, sim, e se Deus quiser um menino, né? Quantos anos eu tenho? Outra pergunta que eu recebi também, nem tantas vezes assim, mas eu recebo às vezes essa pergunta. Eu tenho 29 anos e eu vou fazer 30 anos no dia 16 de novembro agora, já tá chegando meu aniversário. Mas eu não vou fazer nada, porque eu nunca faço nada. Eu desde criança nunca nem ganhava presente. Minha mãe fazia assim em casa comigo, né? Comigo, com meus irmãos, né?
ou você ganha a festa, ou você ganha um presente. Minha mãe nunca conseguia fazer os dois. Então a gente sempre preferia a festa, porque eu quero comer bolo, eu quero cantar parabéns, eu quero soprar a velhinha. O meu marido, gente, eu queria muito que ele me desse um presente. Só que como o nosso dinheiro é um só, eu sempre sinto que eu tô comprando presente pra mim. Aí eu falei pra ele, eu falei, amor, quando você for me dar um presente, você tem que... Como a nossa conta é conjunta, eu falo pra ele, ele tem a conta dele. Aí eu falo, você não pode passar todo o seu dinheiro pra minha conta. Você passa aquele valor X que dê pra pagar as contas, por favor, né? E deixa um pouquinho na sua conta. Porque se você for pegar o dinheiro da nossa conta conjunta pra comprar alguma coisa pra mim, é como se eu estivesse dando um presente pra mim mesma, então não precisa, sério. E como agora a gente tá nessa condição, piorou, né? Não vai ter presente, tipo, mesmo, real, oficial. Mas eu completo 30 anos agora no dia 16 de novembro. E o meu marido já tem 30 anos. Meu marido tem 30 anos, ele faz aniversário em maio. Então, no dia 9 de maio foi o aniversário dele, então ele já trintou. Eu ainda vou trintar. Uma pergunta meio íntima. Como que vocês fazem amor com tantos filhos? Se a gente não fizesse amor, não ia ter tantos filhos. Como eu já disse, eu prefiro colocar os meus filhos pra dormir todos no quartinho deles, pra preservar ali um pouco de intimidade, né? Minha e do meu marido. E outra coisa que é muito importante nesse quesito é o quê? É você ter uma rotina. Se você, mãe, pai, não tiver rotina com o filho, seja com um filho ou com 10, você nunca vai ter tempo pra fazer nada. Antes do Gael nascer, eu já pesquisava muito sobre essas coisas, porque eu tinha muito medo de não conseguir dormir à noite. Então eu sempre pesquisei muito sobre isso, Preciosa. E eu já tava meio que preparada, porque eu vi tanta dica, tanta coisa, que eu já tava assim, tipo, pronta pra colocar em prática. Todos eles foram iguais. Dormiram comigo até os 3 meses, depois iam pra cama. Eu fazia a rotina do sono, eu faço a rotina do sono ainda. E aí a gente tem mais tempo assim, entendeu? Criando uma rotina, a gente consegue ter tempo pra fazer as coisas. Inclusive, amorzinho, namorar de vez em quando. Eu até vi um vídeo de uma mulher falando por que ela não queria ter filhos. E aí ela falou assim, e eu não consigo me ver sem fazer amor, entendeu? Porque eu tenho que cuidar de filho. Claro que tem dia que você realmente tem que deixar de fazer tudo pra cuidar do filho, porque se o filho tá doente, é um desgaste muito grande, a gente cansa muito, a gente tem que estar ali pronto pra se doar mesmo, porque a criança precisa muito de você. Mas não é bem assim. Se ela não quer ter filhos porque ela não quer parar de fazer amor, ela não vai poder casar, porque quando a gente casa, a gente mal faz amor, né? Fala a verdade. É outra coisa, é completamente diferente. O amor que a gente faz quando namora, quando tá lá no começo, e depois que a gente casa, cai drasticamente, né? A quantidade, digamos assim. Mas dá sim pra fazer, gente. E tudo é esforço. Se você não se esforçar, você não consegue fazer nada. E principalmente quando a gente tem filho, porque a gente tem que se desdobrar, literalmente. Então, eu me esforço. A minha motivação é, faz. Às vezes a gente só tem que fazer o que precisa ser feito. Então, eu simplesmente faço o que precisa ser feito. Ponto final. Às vezes eu me rendo. Quantas vezes eu falei pro meu namorado, pro meu marido, pro meu amor, estou com dor de cabeça, tá? Ou a minha menstruação ainda não acabou, mas ela já acabou há dias atrás. Porque eu estou cansada, eu quero dormir, me deixa em paz. Quem nunca? Ah, você nunca fez isso. Comenta aqui se você já fez isso. Ou nem comenta. Se seu marido for ver, você me comenta. Fica só entre nós, tá bom? Mas eu já fiz isso demais. Só que a gente tem que realmente se esforçar, né? E o marido tem que merecer esse esforço também, né? Então, cada um faz sua parte. Como você consegue ser tão paciente com seus filhos, não se estressar e não bater nos seus filhos? Gente, já falei pra vocês, né, no outro vídeo, que eu acredito que criança nenhuma, nem pessoa nenhuma tem que aprender as coisas com dor. E, então eu converso muito com os meus filhos. No começo, gente, quando o Gael nasceu, eu tinha isso plantado na minha cabeça de que você precisa bater, entendeu? Porque precisa apanhar, precisa levar uma chinelada na bunda, precisa. É como se fosse, é uma necessidade. E nem sempre é assim, né? Tem gente que exagera no castigo, nas palmadas e tudo mais. Eu não tô falando que eu sou completamente contra você bater. Eu já bati no Gael, gente. E eu me arrependi muito. Doía muito mais em mim do que nele. Eu chorava. Eu batia nele, quem chorava era eu, sabe? Eu não me sentia bem com isso. E eu sei, gente, que isso não educa. Porque eu tenho exemplos na minha família de
pessoas da família mesmo que cresceram apanhando até de cabo de vassoura e quando cresceram viraram pessoas que não são boas pra ninguém, entendeu? Pra humanidade, pro Brasil. Então não adianta bater, bater não educa. Você quer educar o seu filho? Você quer que ele aprenda a ser uma pessoa melhor? Conversa. É isso que eu faço. Não é fácil você se controlar, gente. Não é fácil. É uma questão de você pensar no depois. Entendeu? O que vai acontecer depois? Você vai ficar bem se você fizer isso? Porque eu não me sentia bem. Colocar de castigo, por exemplo, também não educa. Você falar, ó, vai lá, vira pro canto da parede e fica lá 10 minutos. Vai pensar no que você fez. Com o tempo, a criança vai acabar falando pra você qualquer coisa pra sair do castigo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que faz isso com a filha dela, ou fazia. Ela falava assim pra filha dela, já pensou no que você fez? A filha dela ficava, não. Aí, não, então volta pra lá, mais 5 minutos. Aí, e aí, já pensou no que você fez? Aí a filha dela não sabia o que falar. Conforme a filha dela falava assim, já pensei, ela falou, então tá bom, pode brincar. Você tem que explicar, conversar com a criança. Não adianta você colocar só de castigo, sabe por quê? Porque ela vai falar qualquer coisa pra sair do castigo depois. Ela sabe o que vai falar, então tá tudo bem. Então eu só tenho que falar pra ela que eu entendi, que eu pensei. E aí eu saio. E é isso que vai acontecer. Você não educou ela, entendeu? Mais ou menos o que eu quero dizer. Então, assim, se você acha que é certo, faça. Quem sou eu pra criticar uma mãe? Eu não critico mãe nenhuma. Eu acho que cada uma tem a sua vivência, a sua rotina, sabe, aonde o calo aperta. E eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas eu acho honestamente que pôr de castigo e bater não educa, é conversa. Sabe aquela famosa frase, por quê? Então, eu nunca dou uma ordem pra nenhum filho meu sem falar o porquê. Não é isso, tipo, porque sim, porque eu quero, porque é eu que mando. Ou não é isso. Você tem que explicar o porquê, porque tudo tem um porquê. É assim que as crianças aprendem. Elas não perguntam o porquê das coisas, é porque elas querem aprender. Então, eu sempre falo um porquê. Por exemplo, eu falo, Gael, vai tomar banho? Aí ele fala, mas por quê? Tipo, às vezes não é o horário dele tomar banho, que ele tá acostumado a tomar banho à tarde ou mais à noite antes de dormir, né? E aí ele fala, por quê? Aí eu falo, por que você fez xixi na cama, por exemplo? Aí você tá todo fedido de xixi, tem que tomar banho. Eu não falo, vai, tira a roupa, igual meu marido. Meu marido tinha mania de falar assim, vai, tira a roupa, entra no chuveiro. Aí eu falei pra ele, não faz isso. Não, tem que saber o porquê. Porque assim, gente, isso ensina a criança e educa a criança. E assim, até por questão de outras pessoas, sabe? Obedece a vovó, obedece o vovô, obedece a titia, obedece o titio. Tudo bem, são coisas que a gente costuma falar e que é normal. Mas eles têm que entender que quando outras pessoas forem falar alguma coisa pra eles fazerem, pra eles não achar que tem que fazer porque tem que obedecer, porque é pai, porque é mãe, porque é tio, porque é vó, porque é não sei. Eles têm que entender o porquê que eles estão fazendo aquilo, pra eles poderem aprender a avaliar se aquilo é certo ou errado, entendeu? E pra depois eles também virem falar pra gente o que aconteceu. Então eu sempre falo o porquê. Não é assim, tipo, tira a roupa e vai tomar banho. Não, não é assim. Eu falo, filho, tira a roupa para tomar banho porque você está fedido a xixi, porque você está suado, porque você precisa tomar banho porque ontem você não tomou, por exemplo, porque acontece. Ainda mais nos dias de hoje que a gente vive aí com perigo para todo lado, nem gente da família a gente pode confiar direito. As crianças têm que saber que todo mundo é sensível e todo mundo tem sentimento e que os sentimentos delas são importantes, que a gente tem que levar em consideração. E criança são fases que mudam toda hora e a gente tem que saber, tem que entender o mínimo possível. E tem vários vídeos no YouTube de profissionais que dão dicas super úteis, que você vê que tem ali um embasamento. Outra coisa também que eu falo pra eles é pra eles se defenderem. Quando a Melodia vem e fala assim, mamãe, o Gael me bateu, eu falo pra ela, vai lá e briga com ele, entendeu? Vai lá e bate nele também. Porque senão você apanha e não aprende a retrucar. E aí, eu ensino isso, gente. Se eu tô errada, eu já não sei, entendeu? Mas isso ninguém nunca me falou. E eu acho isso muito importante, você saber se defender e saber se impor. Então eu ensino desde agora, desde pequenininho. O Gael não sei o que, vai lá e briga com ele. O Gael pegou meu ursinho, vai lá e pega o ursinho de volta dele. E se vira, entendeu? Tem que se virar também. E também são tudo criança, não tem ninguém ali grande que vai dar murro, que vai tirar sangue, não tem nada disso, entendeu? São tudo criancinha ali, são tudo irmãos. Tá em casa, treina em casa, entendeu? Mas se precisar usar na rua, usa na rua também. E ter o mínimo de se impor, entendeu? Tem que se impor o mínimo ali pra poder não fazer papel de trouxa na escola igual eu fiz. Não. A conversa é o melhor caminho, porque aí você vai estar ensinando, educando o seu filho, entendeu? Então você fez alguma coisa errada?
Por que que você fez isso, entendeu? Isso não é certo por isso, por isso e por isso. Imagina se fosse com você, imagina se acontece isso, se acontece aquilo. Não faz isso porque pode acontecer aquilo, isso é perigoso por esse motivo. Você tem que explicar. Explica pro seu filho, porque isso assim educa e vai fazer ele ser um ser humano melhor, tá? Quando você explode muito rápido com seu filho, vai crescer, ele vai estar na rua, ele vai estar com as amizades dele. A gente não sabe o que esperar, né? Adolescente e tal, morro de medo dessa fase. Ai, meu Deus. Então, pensa, ele pode fazer alguma coisa na rua ou pode acontecer alguma coisa na rua e ele não vai ter coragem de chegar em você pra falar pra você o que aconteceu, porque ele sabe o que vai esperar por ele sabe que você vai bater, que você vai trancar ele no quarto ou que você vai, sei lá, qualquer coisa, ele sabe. Então a melhor coisa que você tem pra fazer é você cultivar essa questão dele não ter medo de se abrir pra você pra falar sobre nenhum tipo de assunto, entendeu? Então ele vai sempre ficar à vontade pra chegar em você e falar pra você o que aconteceu. Ele não vai precisar nem mentir e nem omitir nenhuma informação de você. Outra pergunta, a minha casa é própria? Não, gente, a minha casa não é própria. A minha casa, ela é casa de favor. Isso, eu moro de favor, digamos assim. Aqui tem várias casas no quintal e a minha sogra mora em cima com o meu sogro, embaixo moram outras pessoas e a gente mora aqui de favor, na casa que é do meu sogro. Então a gente não vê a hora de poder comprar nossa casinha ou alugar uma casinha, ter condições de bancar realmente um aluguel num lugar melhor, porque a gente mora na favela, comunidade, que seja, em São Paulo. Então a gente quer morar num bairro um pouco melhor, porque aqui, gente, é pancadão, entendeu? É polícia dando tiro, às vezes subir na rua. Ai, gente, é uma loucura. A minha mãe não me ajuda com os meus filhos. É uma coisa que eu recebi agora há pouco tempo. Eu até ia responder, eu acho que eu não respondi. Mas me perguntaram isso. E não, minha mãe não me ajuda. E minha mãe nunca me ajudou, na verdade, com as crianças. Nunca me ajudou. Porque a gente mora longe. Desde o Gael a gente mora aqui, entendeu? Então a minha mãe, ela mora em outro bairro. Não é outra cidade, não é tão longe assim. Mas é longe. De ônibus, como a gente não tem carro, daria mais ou menos umas 2h30 de viagem de ônibus, né? Então, pra ela vir pra cá ficar complicado por causa da distância, mas principalmente porque ela trabalha, ela tem a vida dela, a casa dela pra cuidar. Então é difícil por isso. Eu ia amar, mas eu sei que se um dia eu falar, mãe, você pode ficar aqui porque eu quero fazer isso e aquilo, ela vem e fica, mas eu até agora, graças a Deus, eu não precisei. Quem faz isso pra mim às vezes ainda é a minha sogra. A minha sogra, ela, quando a gente tem consulta no médico, alguma coisa que é realmente importante, ela olha. Se não é importante eu ir com o meu marido em alguma coisa, o meu marido vai sozinho, tipo no mercado, na feira, tudo meu marido faz sozinho. E eu sempre fico em casa com as crianças. Porque não tem muito o que fazer. E eu não confio em ninguém também pra deixar meus filhos, nem quero confiar. Você tem mais pergunta, meu amor? Pode perguntar aqui nos comentários. Nenhuma pergunta que vocês fizeram vai me ofender, tá? Porque tem gente que às vezes comenta e fica, ai, me perdoa por essa pergunta, mas eu queria muito saber. Bobagem. Pode perguntar que eu respondo com muito amor, tá bom? E carinho, não tem problema. E é isso. Então, tem perguntinhas? Comenta aqui. Me segue lá no Instagram também, que eu tô começando a movimentar no Instagram. Aos poucos, tá bom, Su? Aos poucos. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo, sua linda!